Oi, pessoal. Boa Todo mundo noite. com frio? Boa Molhado. noite. Tudo bem? Todo mundo congelando? Boa noite. Tudo? O pessoal vai entrando aqui. Ah, gente, como passou rápido esse tempo aí? Como passa rápido alguns componentes? Boa noite. Boa noite. Mais gente entrando aí, daqui a pouquinho a gente já começa. Eu tenho 10 aqui, vou esperar só mais um pouquinho, tá? Ah, antes de começar aqui com vocês, agora há pouco, antes de entrar no Zoom, eu vi o noticiário que o pessoal está escutando aqui em casa, a gente se apavora, né? Esse negócio da pandemia aí. Meu Deus do céu. Quando a gente pensa que tá quase amenizando, né? Pois é, prof. A situação tá bem feia ainda, né? Muito feia. Bah, tem colegas de Porto Alegre, assim, que estão apavorados. Nós temos um professor aí de Porto Alegre, que é o nosso físico, né? Ele já deu aula em Novo Hamburgo também, antes da Ivani ingressar conosco. Isso já vai... A SEG já vai fazer 3 anos em Novo Hamburgo, em novembro. Naquela época ele começou conosco. E ele trabalha no Ernesto Dornelles, e aí às vezes ele relata algumas coisas, assim, altos e baixos, mudanças dentro do hospital, enfim, muita preocupação, de repente desfaz leitos de UTI, daqui a pouco precisa organizar de novo, e todo mundo correndo seus riscos, dentro dos outros hospitais também tem, nossa, tem muita coisa acontecendo. Muita gente não imagina realmente como é que está. E não é só os óbitos, são as sequelas também que tem ficado em algumas pessoas. Sim. Bem preocupante. Tem mais gente entrando aí. Mas, o professor, aqui em Novo Hamburgo, pelo menos, eu vi lá no hospital, quando eu fui com a minha esposa ontem, amanhã eu vou de novo, Sim, tá dando muitos casos de positivos lá. muitos positivos. Tem casos, assim, que nem o dela, que a gente tá, claro, quase com a certeza que é só uma irritação da garganta, alguma coisa de gripe mesmo, né? Sim. Mas muita gente está chegando lá que tá positivado, assim, ó. Muitos casos. Eu tenho uma colega da radiologia, ela já deu aula na SEG de Porto Alegre, mas ela é de 2 irmãos e trabalha na tomografia do Hospital Municipal. E eu precisava ver um assunto com ela na segunda-feira. Ela disse, Leila, ela sempre, a gente logo troca figurinhas, informações e coisa quando é necessário. A gente estudou junto, se formou na mesma época. E ela disse para mim, eu não vou conseguir te atender. Não para mais chegar gente. E mais ou menos em torno de um mês, ela atendeu um caso que ela disse que ela nunca achou que ia dar praticamente uma psicose nela, sabe? Quando afeta o sentimental mesmo, né, do profissional, a preocupação. Ela se deparou com uma pessoa que entrou entrou na sala, foi posicionada no tomógrafo, e quando ela foi se virar ali fazendo o exame, foi para a sala ali para ir para a mesa de comando, o paciente foi a óbito com Covid. Nem ficou sabendo que tinha Covid. Então, esses são os riscos, né? Eu sempre aviso o pessoal dos estágios, amanhã é um dia que eu passo o dia atendendo estagiário, que vão começar segunda-feira, e a gente fala, querendo ou não, por mais que assine um termo de que corra risco atendendo pacientes, né? Mas o pessoal quer estagiar, também não podemos proibir, mas a gente tem um controle com a vigilância sanitária
para que a vigilância vá chamando aluno por aluno para ser vacinado em algumas farmácias da capital. Mas mesmo assim, até fazer efeito, e a gente não tem 100% de garantia, que a gente até já falou aqui em live, né? Então, a gente fica bem preocupada, é bem angustiante isso aí, tudo que está acontecendo. A gente precisa torcer, assim, para as coisas ainda melhorarem muito, né? Muito mesmo. Mas eu até me assustei antes, porque eu não me paro mais na frente da televisão faz muito tempo, ainda mais dando aula, muitos anos já de noite. Mas quando dá uma folga ou outra, que nem agora home office, eu até disse assim, nossa, tenho que entrar, já está na hora. Mas a gente começa a ouvir e já fica preocupado, que nem há pouco ali, não sei se foi uma supervisora, uma pessoa da área do Hospital Santo Antônio que pedindo socorro, querendo médicos, pedindo, implorando urgência, né? Escutei agora há pouco, a gente se choca, a gente começa a se colocar no lugar das famílias e dos pacientes. Mas, nesse caso aí, professor, isso aí a gente está vendo aqui em Novo Hamburgo. No caso, quando eu levei minha esposa na quarta-feira, semana passada, a gente foi no posto de saúde do bairro. Não tinha médico. Aí de lá eles mandaram... Também, gente. O meu bairro, Eles eu não mandaram, sei. eles mandaram para o centro de triagem lá da Bartolomeu, de lá eles mandaram para o geral. Ontem, quando a gente esteve lá de novo, a gente ouviu um pessoal lá que estava atendendo, que a gente tem que reconhecer o atendimento super bom, tá? Ninguém pode, eu pelo menos não posso reclamar do Hospital Municipal. Super bem atendido. A gente ouviu que um pessoal de um posto de saúde, não sei de qual bairro, ligou avisando que estavam mandando todos os pacientes lá para cima porque não tinha médicos. Os médicos não apareceram para trabalhar. Eu sou do bairro Liberdade, dá para dizer assim que terças e quintas, se alguém precisar, não tem médico. É reclamação da população inteira. Acontecendo isso. E até para fazer vacina, que nem minha mãe teve que fazer numa outra UBS na semana passada. Mas tem muitas deficiências. Mas assim, o pessoal que está em atendimento, a nota deles é 1000, porque eles estão se virando assim. Alguns não conseguem nem trocar o plantão, chegam a seguir direto, plantão para plantão, né? Sem... Uma coisa tenho que até reconhecer e falar, porque a Secretaria de Saúde, eles ligaram para nós ontem, perguntando como a minha esposa estava, e dizendo, ó, se tu está sentindo assim, vai de novo, faz isso, faz aquilo. Atendimento, assim, ó, melhor do que particular. Eu até acredito que eles vão telefonar mais vezes para vocês, E perguntando. amanhã, na verdade, a gente tem que subir lá para ela fazer realmente o teste da Covid amanhã, né? Sim. Eles pediram para esperar. Então, a gente está aguardando. Se eles vão ligar ou não, a gente vai acabar indo lá. Né? Então... Claro. Mas vai ficar tudo bem, a gente tem que torcer para isso. Não, tá. O tratamento que ela começou com antibiótico já está fazendo efeito, então já está funcionando. Às vezes, quando é num quadro inicial de um resfriado, alguma coisa que não chega a afetar os brônquios, bronquíolos ali, os alvéolos, aí é mais fácil de tratar. Mas cada caso é um caso, né? O médico disse para ela que é de praxe, eles não podem já aplicar antibiótico porque ele pode mascarar a Covid, então é obrigado a esperar um prazo, hein? Sim. O ruim é que como tá frio e essa mudança de clima, a gente pensa, se der uma coisinha, a gente já pensa que, será que eu tô com corona? Então, Sim. Às vezes não é. Até uma dor de cabeça. Isso é verdade. Até um frio nas costas da impressão que a gente tá. Dor de barriga. Todo. Infelizmente. Eu vou Sabe que ontem eu falei pro meu esposo que eu tava com dor de cabeça, né, bem forte. Eu disse pra ele, tô com medo porque 2 colegas minhas do hospital foram fazer o teste, a gente tá esperando sair resultado. De uma delas saiu hoje de manhã, deu negativo. Eu disse pra ele, mas igual já dá um medo porque tu não sabe se é Covid ou não. Por mais, tipo, a gente tem enxaqueca, então para nós dor de cabeça é uma coisa que é normal, só que a gente já fica neurótico por causa da situação que tá. E tem muito paciente que começa com sintomas Covid com tontura ou dor de cabeça. E aí realmente a gente fica preocupado, né? Muito preocupado. Nossa, não tem como a gente não temer. Agora, é uma síndrome, uma situação, assim, temerosa de muito tempo. Gente, eu não sei se até final do ano a gente consegue chegar ao final do ano com isso terminado, né? Mas, prof, a gente aqui em casa pegou Covid em fevereiro.
A Nenê estava com 50 dias, ela pegou Covid também. A Nossa. gente, quando começou a sentir os sintomas iniciais do Covid, pra gente, eu e o Bruno, a gente estava com uma crise de enxaqueca, porque a gente só sentia uma dor de cabeça muito, muito forte. Sim. Daí a gente começou a sentir na quinta da noite muita dor de cabeça. Mas para nós é uma coisa normal ter dor de cabeça. Daí no sábado de meio-dia, ele falou para mim, não senti o gosto do almoço. Daí foi quando ele foi fazer o teste, eu também, a gente descobriu que estava com Covid. Daí depois disso ele começou a sentir os sintomas mais fortes, ele parou no hospital. Eu tive 4 dias só que eu fiquei bem ruim. 2 dias eu tive febre e diarreia, os outros dias eu estava normal. Meu sogro e a minha sogra testaram positivo, mas não tiveram nenhum sintoma. E a minha mãe teve dor de cabeça e dor de garganta e 1 dia de febre. Mas demais, o único que ficou bem ruim mesmo foi ele. Mas os iniciais mesmo foi só dor de cabeça que a gente sentiu. Não, isso aí deixa todo mundo agitado, ansioso, temeroso, e no final, Tamara, é capaz até que tiveram, porque eu, na segunda vez que eu tive sintomas, enquanto meu esposo estava internado, eu já tinha feito a primeira dose da vacina. Eu tive sintomas que eu não consigo acreditar que eu não tenha tido Covid. E aí eu acabei não fazendo depois o teste. Parece mentira, né, professora Leila falando isso. Mas eu já estava indo para a segunda dose, aí eu conversei com um dos médicos que até atendeu o Elton na Unimed São Leopoldo, um médico com quem eu tinha trabalhado, e ele disse, não, tu já está com a primeira dose, tu já está indo para a segunda, isso aí é reação da primeira ainda que te deu agora. E porque tu está à noite sem dormir, preocupada, e as aulas tudo começando ali em 19 de fevereiro, e foi dia 13 que começou a luta com ele ali, e aí eu tive sintomas assim, enjoos, tudo que pudesse imaginar que realmente seria o Covid. A gente teve sintomas, fez o teste e deu positivo. Agora só de ontem que eu tive essa dor de cabeça que eu não fiz. Mas dependendo do que deu o resultado da outra colega, todos nós no setor temos que fazer de novo o teste, né? Sim. Mas eu, quando testei positivo, eu já tinha feito a primeira dose e o médico clínico que me atendeu, ele falou depois, quando eu fiz a reconsulta de novo, que eu não tinha tido sintomas tão fortes porque eu já tinha feito a primeira dose da vacina. Uhum. Que é o que eu penso que aconteceu comigo. Eu acredito que tanto a tua situação como a minha foi bem semelhante. Eu acabei fiz a primeira dose, tive esses sintomas, não consegui acreditar que eu não tivesse tido mesmo, que foi leve, e no fim passou. Mas depois acabei fazendo H1N1 também, mas eu não digo que eu estou 100% garantida. Ainda mais que nem semana que vem eu começo a ficar na sala de aula todas as noites, a não ser que haja uma bandeira aí que vai proibir, mas a princípio, né? Pessoal, nós vamos iniciando então. Já quero adiantar para vocês que na quinta-feira deve haver uma troca no grupo ali, meios de contraste para patologia radiológica, e quem vai assumir as aulas com vocês, confirmado hoje pela manhã, vai ser a professora Jaqueline Rovira, de Porto Alegre, que é a pessoa que atendeu vocês naquela noite que deu aquele banzé, toda aquela confusão, lembram? Estão lembrados, né? Sim. Sim. Tá. Isso. Ninguém vai esquecer. Eu não vou esquecer nunca mais, porque parecia que eu estava presenciando a situação de tanta coisa que eu recebi, e a gente fica angustiado quando uma coisa não dá certo e quando a gente não está ao par, porque ali realmente foi uma contratação que não tinha nada a ver comigo, e aí a gente fica boiando, né? É muito ruim isso aí. Tanto que eu fui agora atrás da professora para ver quem substituiria, ou eu ou a Beth, porque o nosso corpo docente, nós estamos agora com 5 profissionais da radiologia, mas todos envolvidos com turmas, né? E tem que ser um professor que já dá patologia radiológica há mais tempo, ainda mais patologia radiológica. Mas me coloco à disposição se vocês precisarem ainda esclarecer mais alguma coisa depois, tanto do contrastado, como também tendo patologia radiológica com ela. Sempre a gente aprende várias coisas com todos os professores, assim como a gente aprende com vocês. Então, qualquer coisa.
Depois, lá nas técnicas radiológicas, a gente vai vocês vão perceber quando a gente estiver em laboratório, que a gente vai acabar recapitulando muita coisa, fazendo as técnicas e recapitulando com imagens, negatoscópio e o próprio Zé Mané, que é o esqueleto. Aí vocês conseguem até entender melhor por que eu preciso anatomia, por que eu tenho que entender o que é uma colimação, colimar a região de interesse, e o que vai resultar lá numa imagem, e aí também o que vai resultar se eu fizer a imagem errada, não centralizada, cortar um osso, cortar uma região, e aí a gente começa a criar, digamos assim, um quebra-cabeça, uma montagem do que é realmente a valorização do profissional da radiologia. Então, só para vocês saberem, ela vai estar sendo ingressada pela diretora neste grupo quinta-feira. Ela até me solicitou os contatos de vocês, e aí eu vou ver com a diretora, porque daqui a pouco eu posso centralizar em 2 pessoas, se ela quer deixar algum recado, alguma coisa assim a mais. Vamos que dá um pane aqui, no próprio Zoom, né? Mas se bem que a gente tem ali aquele grupo, ela pode deixar o recado ali. Porque eu, como coordenadora, tenho o contato de todos vocês, todos. Eu tenho uma listagem, de repente eu passo a listagem para ela, eu faço um print, mando para ela. Amanhã até eu estou em Porto Alegre, até vou ver se ela não vai estar por lá amanhã ainda, porque ela está por encerrar com uma turma lá. Mas aí eu vejo direitinho. Mas, de qualquer maneira, para vocês já saberem que na segunda-feira ela vai estar iniciando com vocês, com o link ali, o Zoom, né? Passando o link para vocês. E pode que ela agende, que eu comentei hoje de manhã com ela e com a direção também, alguma aula, 1 ou 2, em uma até dá para ver, mas não tudo, praticar alguma coisa de patologia radiológica, se bem que a gente sabe que daqui a pouco vai ter um ou outro aluno que não vai conseguir comparecer na escola, mas é bem importante porque a gente trabalha com os negatoscópios, né, consegue trabalhar com as imagens, esclarecer bastante coisa. Patologia é uma área muito, muito interessante, a gente começa a se interessar por aquilo que a gente vai resultar em uma imagem. A gente começa a conhecer realmente o que é a imaginologia, o que são as imagens, o que realmente é uma patologia aparecendo numa radiografia, né? E tomo, e ressonância, enfim. Mas aí ela vai combinar com vocês, porque aí, a partir de hoje de tarde, ela deve ter começado já o cronograma para montar, e como eles tiveram que ingressar ela ao sistema pedagógico, com documentação e tudo, eles não vão abrir ainda para ela na plataforma. Então, eu preciso encerrar este componente quinta, e aí eu vou estar comunicando vocês no grupo, vou comunicar vocês para darem uma olhadinha no portal, 48 horas depois do término, quando eu corrigir as avaliações, a gente vai para o portal e registra as notas. Mas aí eu antecipo antes para vocês. E aí eu acredito que quinta de noite ou sexta, no máximo de manhã, eles devem estar colocando ela nesse grupo, tá? Então, vamos... Prof, Oi? uma pergunta. Mas a gente vai ter nessa nova matéria, 1 vez por semana, aula presencial ou vai ter tudo pelo Zoom? Pois é, isso ela vai fazer agora o cronograma. Ela deve conversar com a diretora e montar agora o cronograma. Eu até me coloquei à disposição, eu me coloquei à disposição dela, que amanhã eu fico em Porto Alegre, só que amanhã eu tenho 17 alunos para atender, que irão entrar os 17 em estágio segunda-feira. E aí eu consigo falar com ela amanhã de tardezinha, só que daí eu também tenho que vir para Novo Hamburgo, que eu tenho mais uma outra turma aula. Mas também, qualquer coisa, ela vai trocar alguma ideia comigo pelo WhatsApp, eu ligo para ela, enfim, que nem foi, eu liguei hoje de manhã. Mas aí a gente vai se organizar, tá? Tá. Uhum. Então, vamos iniciando aqui. Eu deixei aqui a mesma capa de ontem, e o primeiro slide, para quem já olhou o material que estava na plataforma, eu também deixei. Por quê? Porque nós temos que lembrar da mesma forma, na situação masculina de ontem, que a gente falou dos exames, a gente precisa entender também que nós vamos ter o sistema urinário em investigação, junto com a situação uterina, ovariana, feminina, né? Onde o que modifica é o funcionamento do reprodutor feminino e masculino.
Então, a gente sempre diz que no caso das mulheres, muitas patologias, elas nem são chamadas de uterinas ou urinárias, mas gênito-urinárias. Às vezes, causadas por bactérias, via renal, via bexiga, que venha a prejudicar toda a região pélvica, né? Inclusive, por exemplo, um câncer uterino, um câncer do colo uterino, um câncer de bexiga ou de rim, que acaba afetando ossos, a corrente sanguínea vai, infelizmente, contribuindo no aumento da massa tumoral, da massa cancerígena, né? E aí muitas pacientes do sexo feminino acabam contraindo aí algumas patologias bem mais sérias, às vezes, que o próprio câncer. Hoje, o câncer, se vocês procurarem no site do INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, vocês vão encontrar milhares de patologias. Se amanhã ou depois alguém aqui fizer faculdade, tiver algum trabalho de conclusão, visita o INCA, se for fazer algum TCC incluindo imagens de patologias de câncer, alguém que, vamos dizer, de repente vai fazer algum trabalho de radioterapia, né, um exemplo, ou de patologia radiológica por centro de imagens, enfim, uma série de coisas. Mas, quando a gente vai investigar, a Agência Nacional de Saúde vai verificar outras patologias, uma área que realmente é muito afetada, por mais que se fale em campanha de câncer de próstata, ou câncer, outubro rosa, por exemplo, mama, né? O sistema renal, ele é bem prejudicado. Em termos de porcentagem, se hoje um de vocês já formados passasse num concurso público para trabalhar com pesquisas em hospitais, na formação de um curso na área da saúde, vocês iriam se apavorar, porque as pesquisas mostram o número de cânceres, a porcentagem de cada região funcional do organismo, mas muitas delas são afetadas pelos ossos, ou elas afetam os ossos. Então, nesse caso aqui, sistema urinário, mas também afetando junto o reprodutor, o gênito urinário, essa área aqui afeta também toda uma bacia. E aí são pacientes que não conseguem ter, muitas vezes, a sobrecura, né? Muitas vezes são pacientes que são afetados de uma forma agressiva, que vem a conduzi-los para uma fatalidade, que é, às vezes, questão de 2, 3 meses, quando o órgão ou um osso, uma estrutura óssea, uma estrutura anatômica, não suporta a agressão do câncer, e aí realmente o paciente vai a óbito, né? Ele vai logo para uma fase paliativa. E aqui no caso, como a gente tem ali os 2 rins, 2 ureteres, a bexiga, a uretra, a gente sabendo do funcionamento, como a gente falou ontem, até teve aluno que me passou mensagem, teve 4 alunos aqui da turma que me mandaram mensagem, que eu vi ontem à noite, me chamou a atenção, que conseguiram entender bem o funcionamento dos órgãos, e que não até uma aluna colocou que não imaginava que fosse tão complicado uma função ou uma disfunção, né, que ela até gostaria de trabalhar com contrastados. E quais são as regiões que mais trabalham com contrastados? Obviamente, para a nossa região aqui, eu diria que é a capital, é Porto Alegre, né? Mas reforcei até para ela que aquilo que eu tinha comentado em uma aula já com vocês, que quem trabalha digitando laudos, quem trabalha dentro de um hospital que está próximo de centros de imagens, tem uma chance maior de compreensão futura, né? Porque se eu hoje me formo como técnico em radiologia, sei todas as áreas, entendi todos os exames, sei que eu vou seguir um protocolo, mas não pego mais um material, não visito um centro de imagem, não procuro me empregar logo, eu realmente vou ter dificuldades maiores. E uma coisa é um fato, fazer cursinhos online, participar de... Alguém esqueceu que eu estou em aula esse horário. Meu telefone tocando aqui, isso que eu botei no silencioso, mas a gente percebe. Então, assim, o que acontece?
muitas vezes nós somos prejudicados por nós mesmos, né? Porque quando o aluno ele se deixa levar por uma formação e não busca mais entendimento, tem inclusive cursinhos online gratuitos. São formas de se atualizar. Para aqueles que aqui dessa turma estavam na jornada da radiologia, que eu também já citei aqui nessa turma, sabem do que eu estou falando. A gente precisa estar se atualizando, inclusive com colegas da área. Então, se eu souber, em algum momento, mesmo vocês já formados, de algum hospital que tenha contrastado, que tenha tomografia, que possibilita lá 5, 6 alunos visitarem a instituição, mesmo não sendo mais alunos, eu seria a primeira a avisar vocês. Porque, claro que hoje nós estamos vivenciando a pandemia, mas há tempo atrás a gente não tinha dificuldades de visita, a gente tinha dificuldades de uma turma grande visitar um hospital. E aí sim é que tem que dividir, às vezes, uma turma em 2, 3, né? Isso até conversei esses tempos ainda com a nossa diretora, porque realmente turmas grandes a gente acaba tendo que dividir, mesmo quando não tem a pandemia. Como é que a gente vai entrar com um monte de gente dentro de uma instituição, né? Então, tanto eu, quanto a Beth, quanto os nossos outros tecnólogos da radiologia que nós ingressamos aí na equipe do nosso time, tanto Porto Alegre como Novo Hamburgo, São Leopoldo e Canoas, a gente fala muito sobre isso. Quando um conseguir uma visita de campo, já reconhece que o outro colega também precisa levar uma turma, para que vocês sempre tenham algum acesso, porque aquilo que vocês conseguirem visualizar, vocês vão estar compreendendo bem melhor, né? Então, aqui, falando sobre a situação feminina, nós temos aqui como o primeiro exame uma uretrocistografia miccional, agora que eu vi que faltou um C ali, uretrocistografia miccional feminina, que é bem complicadinho, porque a paciente acaba tendo a situação de ter que urinar, né? Quando é miccional, é urinar, miccionar. E a gente vai fazer um estudo aqui de todo o canal ali da bexiga e o canal da uretra. E tem muitas pacientes que têm essa anatomia, às vezes, um pouquinho mais curta e um pouquinho mais prolongada dentro da sua anatomia. Assim como nós podemos ter uma bexiga um pouquinho maior ou menor, da nossa natureza, da nossa genética, nós podemos ter um canal da uretra também menor. Homens vão atender mulheres para fazer um contrastado com micção? Sim. Mulheres vão atender homens para fazer um exame miccional masculino? Sim. Isso é uma coisa em que a maioria dos hospitais faz um treinamento. Nós somos obrigados a passar por um treinamento de ética e um treinamento de preparo para esse tipo de atendimento. Na segunda-feira agora, no Hospital da Restinga de Porto Alegre, vão entrar 5 alunos nossos. Desses 5 alunos, 4 estarão retornando após 1 ano por ter sido suspenso o estágio deles. Mas estão voltando. E uma aluna vai iniciar pela primeira vez, vai fazer os 100 dias de estágio. O que o hospital combinou comigo? Que eles passam por um acolhe. Acolhe, que eles chamam lá, é o acolhimento, aonde eles têm um preparo antes de recomeçar o seu estágio suspenso, em época de pandemia, ou a iniciar, que é o que a outra aluna vai iniciar. Por quê? Porque isso é importante, principalmente na época de pandemia, mas por entrar pela primeira vez num campo de atendimentos de diagnósticos, onde nós atendemos pacientes apreensivos, pacientes já diagnosticados de alguma situação, pacientes temendo algum diagnóstico, e no caso, se nós vamos entrar em áreas como contrastado, no raio-x, áreas como radioterapia, existem, inclusive, muitas vezes na equipe, assistente social, psicólogo e mais um supervisor, um gerente, um coordenador de um centro de imagens e muitas vezes até um dos médicos plantonistas. Mas, claro que a gente sabe que tudo tem uma estrutura diferenciada. Todos os locais têm
uma estrutura diferenciada de materiais, ferramentas de trabalho, mas também de equipe. Então, que seja louvável a minha torcida para que todos vocês tenham essa chance de conhecer lugares que realmente condizem com um trabalho ético, né? Para que a gente sempre possa entender que foi importante o curso. Porque quando algumas pessoas, às vezes, me perguntam, pessoas lá do lado de fora, que não sabem nem o que é a radiologia, nunca ouviram falar, me perguntam, mas é importante essa área? É importante, porque não existe um resultado sem um exame. Não existe uma suspeita que o médico possa ter de um paciente sem exames. E essa história de que só um hemograma já vai dar um resultado significativo, não. A nossa missão é justamente encontrar algo, aqui no caso, um contrastado que vai fazer todo um trajeto de bexiga e canal de uretra, né? Vai avaliar exatamente como é que está o funcionamento, como diz aí o objetivo do assoalho vesical com a sínfise púbica e ângulo de uretro vesical. Esse paciente, ele não sabe o que está acontecendo. Ele pode ter, essa paciente, desculpe, ela pode ter um desconforto. E o assoalho vesical, não sei se vocês vão recordar, que é entre o ânus e genitais femininos. Então, é movido por músculos, contração, né? E protege a região interna da vagina. Então, o que acontece? Se a paciente está com um processo de dificuldade de contração entre ânus e genitais no assoalho vesical, pode já estar com alguma massa tumoral, pode estar complicando a sínfise púbica, que é exatamente no meio da bacia ali, né, na região de baixo, perto do coxo femoral, até para urinar fica dificultoso. Então, muitos de vocês vão atender pacientes em situações temerosas que eles mal conseguem se posicionar. E os posicionamentos para fazer esse tipo de exame são desagradáveis, que é exatamente como um exame ginecológico. Então, existem algumas indicações, mas essas indicações nem todos os médicos solicitam a toma e a ressonância que a gente sempre vem falando, né? Que muitos exames vão chegar até vocês que não precisariam ser um contraste de raio-x, mas sim outros exames que já vêm a investigação. Então, o que acontece? A maioria que faz o contrastado raio-x é porque tem uma incontinência urinária, urina direto, cistite, que é infecção urinária. A professora, mais cistite é só tomar um remédio, uma medicação, o urologista recomenda durante 7 a 10 dias e está resolvido. O problema da cistite é que ela vem e volta, se não bem curada. E o outro problema é que a nossa paciente, ela faz um tratamento e ela não faz novo exame para ver se resolveu 100%. Quando volta uma cistite, quando volta uma infecção urinária, já está numa situação mais volumosa, mais agressiva, mais aguçada. E aí sim, o tratamento é mais rigoroso. Existe também a hematúria, e a hematúria é a presença normal de glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, né? Então, a hematúria acontece bastante. Por exemplo, uma pessoa que não tem produção de glóbulos vermelhos suficiente, ela pode ter a situação da presença normal dos glóbulos vermelhos, prejudicando a chegada de qualquer bactéria no canal urinário, né? Tanto rins como bexiga. E situações neoplasias, que são várias patologias do rim ou da bexiga, que às vezes são causadas por bactérias que ficam impregnadas, instaladas na parede do rim ou na própria parede da bexiga, e a paciente fica ali com dores que surgem, às vezes, no meio de uma menstruação, numa pré-menstruação, aonde às vezes a bexiga também incha um pouco para algumas mulheres, não só o útero, e algumas mulheres são mais prejudicadas. E quando a situação chega ao ponto de muita dor, de muito desconforto, essa paciente vai, então, consultar, quando a situação já está em estágio avançado. A maioria dos casos que vocês forem atender, em qualquer situação da radiologia, vocês vão encontrar
a maioria dos pacientes com situações de quadros avançados. Por exemplo, a professora Leila tem dor de cabeça. Ah, mas a professora Leila vai falar em todas as aulas que tem dor de cabeça, mas não vai no médico. Quando a professora Leila estiver com um tumor no cérebro, a professora Leila vai no médico. É assim o nosso paciente lá fora. É bem assim o nosso paciente lá fora. Exemplo, mulheres que não fazem mamografia, nunca fizeram, nem com 50, 60, 70 anos, porque vão deixando, porque temem, porque ficam achando que não tem nada. Quando chegar na mão de uma de vocês aqui da TR3, que vai fazer a mamografia nela, já está com nódulos, já está com cistos, já está com tumor benigno, maligno, muitas vezes já afetando tanto o externo, a caixa torácica, músculo peitoral maior, às vezes até o úmero, né? Às vezes a região axilar. Então, assim, o quadro geralmente chega em grande avanço para nós. É muito raro, conforme aonde vocês atuarem, é muito raro o paciente que chega para fazer um check-upzinho. Normalmente ele vem realmente já com uma situação mais agravante. Os consultórios todos, não numa época de pandemia onde todo mundo foge de uma recepção de hospital, de uma recepção de consultório, mas fora da pandemia, isso já vem de muito tempo. Eu trabalhei uma época numa clínica próximo da Unimed de Novo Hamburgo com 11 médicos, e o que eu mais ouvia dos 11 médicos era: sexta-feira, ninguém adoece. Natal, Ano Novo, Carnaval, ninguém adoece. Fica vazio. A agenda está vazia. Dá até para dar uma folga para o pessoal da administração. Eu sempre ouvia isso. Quando chegava ali terça, quarta-feira, meio da semana, vinha todo mundo pedir socorro. E assim é o nosso paciente que vem fazer exame. No último momento que ele precisa realmente fazer uma imagem, é porque tem algo que realmente está agravando no interior dele, que é a fisiologia humana. E as mulheres, muitas, às vezes, têm um problema urinário ou um problema uterino. Uterino seria junto com as trompas e ovários, né? Tuba uterina. E, às vezes, não se dão conta que não é preciso ter um corrimento, uma urina mais forte, uma menstruação mais fraca. Não. Basta o útero ter qualquer alteraçãozinha que vai vir a prejudicar o paciente. Nem tudo tem dor. Verdade, véspera de feriado, então, ninguém doente. Sim, exatamente. Ô, prof. Oi? Eu tinha uma conhecida minha que Sim. eles tratavam ela como dor na coluna, né? E ela fez até vários exames, porque ela fez uma abdominoplastia e colocou silicone. Então, ela fez exames ali, né? Vários exames. E não foi achado nada nela, assim, para que impedisse aquilo ali. E ela começou a sentir muita dor na coluna. E eles tratavam ela como coluna. E aí, quando foi em março do mês retrasado, do ano passado, ela simplesmente não fez nem xixi nem cocô. Parou, trancou. E aí ela veio num desmaio, e aí levaram para o hospital. Sim. E ali eles começaram a averiguar. Aí eles acharam um tumor do tamanho de uma bola, não me lembro de que era. Eu sei que era enorme. Isso entre as vértebras e a bacia? Não, ela tinha um no útero, que não tinha visto nos exames que ela tinha feito e coisa, que ela fazia normalmente, né? Ela fazia os exames todos os anos, né? Sim. E aí acharam esse tumor. E na coluna, não me lembro se tinha, mas eu sei que ela tinha 2 tumores. Ela durou de março a novembro. Aí, depois disso, eles viram que tinha em intestino, tinha em tudo. Sim, toma Tanto conta. é que o dela estourou. Conta da pelve. Deve ter iniciado na pelve e passado um pouco para a coluna. Sim, mas aí sabe que foi engraçado? Não, o que é triste porque não foi visto. Ela fez vários exames, né? Para fazer todos os procedimentos que ela queria até, né? E não foi visto nada. E a guria gritava de dor, ela chorava, ela pedia para ser internada porque ela não tinha mais como aguentar, suportar aquela dor. E eles tratavam como se era só uma dor na coluna, davam injeção nela e mandavam para casa. Que absurdo. E aí não aguentou, né? Ela aguentou mesmo, ela tinha 30